Mas, o Wilson, obrigado pelo convite aí. O meu nome é Maximiano, para quem não me conhece, sou otorrino aí da Unimed. E vamos falar hoje aí um tema muito importante, né, para o pronto-socorro, para o clínico em geral, né, que é o que precisa saber, o que o clínico precisa saber, né, sobre vertigem aí no dia a dia. Então, um tema muito comum, né, e de bastante importância aí para o dia a dia, né, saber diferenciar aí uma vertigem periférica de uma vertigem central, né? Então, o Carlos Eduardo Diren, ele é médico otorrino, tem mestrado em neurologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e é um expert aí no tema. Carlos Eduardo, aí pode começar. Primeiramente, queria agradecer ao Max, entendeu? Meu moderador, entendeu? Meu sócio, entendeu? Obrigado aí pela apresentação. Agradecer ao Wilson, tá? Wilson, obrigado pelo convite, tá? E muito obrigado, Nádia, obrigado pela ajuda aí, tá, gente? Eu vou falar um pouquinho, gente, sobre vertigem. Vocês me perdoem, gente, pelo logo da Multivix, eu não consegui tirar a tempo o logo, tá? Mas é da propriedade minha, não tem nenhum problema eu estar apresentando isso não, tá? Falar um pouquinho, direcionar a apresentação do vertigem. O que o clínico precisa saber, tá? Eu dou essa aula no curso de medicina da faculdade para os alunos do sétimo período, entendeu? Porém, eu tentei otimizar ao máximo qual a importância do tema para os clínicos, tá? Então, assim, eu tentei dividir o tema em 4 tópicos mais importantes que o que é vertigem, quais são os pontos principais para o diagnóstico e tratamento, tá? E de tentar diferenciar, gente, a abordagem da vertigem ambulatorial, que pode acontecer em qualquer tipo de ambulatório, de cardiologia, de clínica médica, de pneumologia, e de um serviço de urgência, que o tratamento é completamente diferente, as causas são completamente diferentes, tá? Eu queria também enfatizar um pouquinho sobre o tratamento medicamentoso, tá? Que eu acho que é o mais importante e é o diferencial no tratamento da vertigem. Então, gente, primeiramente, o que é vertigem, tá? Então, assim, tentar conceituar o que é vertigem é uma coisa muito difícil, porque provavelmente nem o próprio paciente sabe o que ele está sentindo. Então, para o paciente, tudo para ele é vertigem, tá? Mas é muito importante o médico o clínico tentar identificar o que é vertigem e de outras causas de tontura, desequilíbrio, tá? Então, assim, conceitualmente, gente, vertigem é a sensação ilusória de estar girando, tá? Então, é muito importante. Você tem sensação que as coisas estão girando ao redor do paciente, tá? Por quê? Tontura, gente, pode ser qualquer outra sensação diferente de vertigem. Pode ser um mal-estar, uma fraqueza, um embaçamento visual, pode ser uma síncope, sensação de desmaio, tá? E provavelmente, gente, essa anamnese inicial é o mais importante, essa queixa principal, o médico clínico tentar identificar, vai tentar ajudar a gente para fazer um diagnóstico correto, até mesmo o tratamento, tá? Então, gente, eu tentei identificar diferenciar esses 4 tipos de vertigem. Então, a vertigem, gente, provavelmente ela tem uma causa o quê? Vestibular. Ela é nossa, doutor Rino, tá? Ao contrário da pré-síncope, tá, gente? Às vezes chega o paciente, o colega manda o paciente para a gente, o paciente está sincopando, está fazendo sintomas de pré-síncope, epa, só no início da anamnese você já observa que ela não tem causa de sistema vestibular, tá? Provavelmente a etiologia é o quê? Cardiovascular, desequilíbrio, fraqueza, eu tenho que pensar na causa neurológica, tá? E tem aqueles pacientes também que têm aquelas tonturas bem inespecíficas, que provavelmente é de uma causa psiquiátrica ou metabólica, tá? Então, assim, resumindo, vertigem para a gente, as coisas estão rodando, provavelmente é vestibular. Outras causas, a gente afasta a causa vestibular, é de outro colega, tá? E, infelizmente, o clínico acha assim, toda tontura, todo desequilíbrio é do otorrino. Mas não, tá, gente? Às vezes chega um paciente para mim lá no consultório, eu observo que não tem nada a ver com o sintoma vestibular, tá? O paciente está fazendo uma hipotensão ortostática, está fazendo uma síndrome vasovagal, tá? Pode abrir um quadro vertiginoso de origem central, tá? Então é muito importante essa primeira anamnese, a gente conceituar essa primeira queixa principal para tentar identificando, traçando uma conduta, tudo bem? Eu gosto de falar também, gente, por que o paciente fica tonto, gente? Eu acho importante a gente saber, eu faço muito para os alunos essa analogia de 2 pneus de carro, tá? Se um pneu meu desalinhar ou desbalancear, o meu carro vai desalinhar, gente. Ele vai sair da trilha, tá? A mesma coisa, gente, acontece no sistema vestibular.
tiver uma agressão aguda do sistema vestibular, o cérebro não entende essa agressão aguda. O que ele faz? O labirinto contralateral, ele vai tentar compensar, exatamente como um caso desalinhado, tá? Então, o paciente vai ter sintomas de vertigem, tudo bem? Eu gosto muito dessa analogia que também serve para o tratamento. O meu tratamento é tentar inibir o labirinto contralateral ou tentar alinhar esse carro, tranquilo? Então, gente, vamos lá. Tontura, diagnóstico e tratamento, tá? Outra coisa importante na anamnese do paciente com vertigem, a gente tem que lembrar que é o mesmo par craniano, é o oitavo par craniano, tá? A gente também tem que perguntar para o paciente se ele tem algum sintoma o quê? Coclear, se ele tem zumbido, tem perda auditiva, tá? Que é exatamente o mesmo par craniano. Assim como, gente, o oitavo par craniano, ele emerge do tronco encefálico ao próximo de outros vários pares importantes, o facial, o glossofaríngeo, tá? O próprio cerebelo, às vezes uma lesão de fossa posterior pode se manifestar como uma vertigem, tá ok? Então, assim, gente, as pessoas acham assim fácil. Ah, gente, é super fácil fazer diagnóstico de tontura. Procura otorrino, não, gente, não é fácil, tá? Até porque, gente, o equilíbrio, vários organismos são responsáveis pelo equilíbrio. A visão, gente, quando o paciente tem uma visão adequada, ele tem noção do espaço. A propriocepção, gente, o paciente tem uma propriocepção, às vezes o colega endócrino encaminha o paciente com uma neuropatia periférica, o paciente vai se manifestar com o quê? Com tontura e desequilíbrio. E não é causa o quê? Vestibular, é o causa o quê? Periférica, tá? Sem ser labiríntica. Outras coisas importantes, controle óculo-motor, cerebelo, tá, gente? Cerebelo é extremamente importante no controle, fazendo controle dos movimentos. O paciente não sabe falar que está convertido. O paciente chega com uma marcha, o quê? Atáxica, falando que está tonto, mas para a gente tem que avaliar sempre o que eu tenho também. A função cerebelar, tá? E Guarani ganhou em 1914 o Nobel de Medicina por tentar identificar o quê? As provas calóricas, a fisiologia do sistema vestibular, tá? Por que isso é importante, gente? Primeiramente, quando a gente pega um paciente com vertigem aguda, observa no estágio 99% das vezes, ele vai estar fugindo para o lado som do paciente, tá? Então, se eu atendo um paciente e está com o nistagmo batendo para a direita, provavelmente a lesão desse paciente é à esquerda, tá? Em 99,9% dos casos isso acontece, tá ok? Então, gente, lembrando que o que é responsável pelo equilíbrio do paciente? O sistema muscular, gente. Às vezes eu pego um paciente hipotrofiado, um paciente idoso, ele vai ter desequilíbrio, propriocepção, visão, tá? Cerebelo, tá? Então, gente, alguns autores já falaram que tonturas são decorrentes de distúrbios primários e maioria das vezes, 85% dos casos, tá? E, gente, outra coisa que eu acho de extremamente importante, tá? Tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento desse paciente. Esse videozinho aqui, gente, eu estou passando, é de um dançarino lá no Cairo, os famosos derviches, tá? Eles fazem esses movimentos circulares, eles não ficam tontos, tá? Vocês estão observando o que ele faz na cabeça dele? Gente, aqui, quando eu vi isso, eu falei, gente, formidável, isso é extremamente importante e para o diagnóstico, tanto para o tratamento do paciente. Por quê, gente? As bailarinas também fazem isso, tá? Tem um negócio chamado efeito inibitório da fixação ocular. O que é isso, Carlos Tiner? Então, gente, quando eu pego um paciente que fala, doutor, quando eu vou ler um livro, eu fico tonto. Provavelmente, gente, essa tontura do paciente não é o quê? Labiríntica. Por quê? Quando eu realizo a fixação ocular, inibe imediatamente o labirinto. Isso também aplica-se, gente, naquelas crianças que sofrem de cinetose, aquelas crianças que entram no carro para fazer uma viagem para Marataízes, para Venda Nova, as crianças entram no carro e elas começam a ficar tontas. E por que isso é importante? A gente orienta eles a fazer uma fixação, olhar para frente, isso imediatamente vai inibir o labirinto. Então, o paciente vai melhorar o sintoma dele. Por que isso é importante, Carlos, dele, para o tratamento do paciente? Muitas das vezes eu encontro o paciente com uma síndrome vestibular aguda e eles perguntam para os clínicos, doutor, eu posso fazer alguma atividade física? Doutor, o que eu tenho que fazer para melhorar? A gente medica o paciente e o mais importante é o quê? Dar informação que sensorial para ele. Eu entregar, dar informação, tanto visão,
audição, propriocepção, isso vai melhorar na melhora clínica do paciente, tá? Às vezes, várias vezes, já foi atendido a um parecer no hospital, o paciente está isolado no leito, no quarto. Falei, não, gente, vamos abrir essa cortina, vamos caminhar, por quê? A visão por si só, ela inibe o labirinto, tá? O paciente tem uma melhora e melhora também na compensação central. Tem um paciente que tem uma melhora significativa da vertigem, tá? Então, isso eu acho muito importante para vocês clínicos, porque sempre dá informação sensorial para o paciente, evitar que ele fique restrito ao leito, deixa ele fazer atividade física, entendeu? Deixa ele comprar um pão, porque isso vai melhorar clinicamente a vertigem dele, tá? E outra coisa, gente, que a gente vê no dia a dia nosso do otorrinolaringológico, é o clínico falando labirintite. Doutor, estou com labirintite. Guilherme, provavelmente essa causa uma labirintite. Gente, labirintite é processo inflamatório do labirinto, tá? Ele pode ser ocasionado tanto por gripes, alergias, pressão alta, problema do cérebro, tá? E a nossa sociedade lançou no dia 22 de abril o famoso Dia da Tontura, para tentar conscientizar as pessoas para evitar falar esse termo. Por quê, gente? Nem toda tontura é labirintite, tá? Então, o termo mais apropriado para falar para uma paciente com tontura, o paciente está sofrendo uma síndrome vestibular aguda, uma labirintopatia, tá? Evitar, gente, esse termo que labirintite. O paciente já chega para a gente, diz, eu estou com labirintite. Esse é um termo popular e para o clínico é importante evitar de usar esse termo, porque esse termo está o quê? Em desuso, tá, gente? E outra coisa também, gente, das síndromes vestibulares, que a causa é do otorrino, das síndromes vestibulares, que a causa o quê? É periférica, exatamente do labirinto, a mais comum disparada é a vertigem o quê? É a famosa vertigem postural paroxística benigna, a famosa VPPB. Outras causas, tem a neurite vestibular, vertigem central, enxaqueca, tá? Então, gente, a vertigem periférica, graças a Deus, é a principal causa de tontura, tá? Cerca de 80%, 70%, dependendo das avaliações dos trabalhos, tá? Então, assim, gente, nós somos responsáveis pela vertigem ainda, tá? A vertigem ainda é do otorrino, do neurologista, tá? A contrapartida, 30 e menos por cento das causas tem outra causa. Outra coisa, gente, a tontura, ela é muito prevalente na terceira idade, tá? E qual que é o problema da vertigem na terceira idade? O paciente tem muitos sintomas, poucos sinais, o paciente é muito subjetivo, tá? A queixa de tontura dele, ele não consegue caracterizar bem o que ele está sentindo, tá? E tem outra coisa também, gente, muito importante, esse trabalho é muito importante, porque com o envelhecimento, o sistema vestibular bilateral vai perder o quê? Função de labirinto, ele vai atrofiando, entendeu? Então, esses pacientes também experimentam o famoso o quê? A famosa presbivertigem, que é a vertigem no envelhecimento, é a síndrome multissensorial do idoso, tá? Esse trabalho é importante porque esses pacientes, a vertigem no idoso geralmente é multifatorial, tá? É uma insuficiência vértebro-basilar, o paciente está fazendo hipotensão ortostática, o paciente está fazendo uma insuficiência cardíaca, ele entra, ele abre um quadro clínico de tontura, com uma descompensação da o quê? Da insuficiência cardíaca dele. E ele procura o otorrino, doutor, estou tonta, tá? Por que que isso é importante para vocês clínicos, tá, gente? Vocês atendem muito paciente idoso, geralmente é uma vertigem, ela não é uma vertigem aguda, é uma vertigem que está andando 2, 3, 4 anos, tá? E o que que a gente tem mania de prescrever? Uma substância chamada de flunarizina, tá? A flunarizina, eu vou falar mais posterior no tratamento, ela é extremamente depressora do sistema vestibular. E isso pode ocasionar efeitos colaterais graves no paciente idoso, tá? Então, gente, vocês clínicos que têm pacientes idosos, que é uma queixa muito prevalente na pessoa idosa, tem que saber tratar tontura, tem que saber tratar vertigem, tá, gente? Ela tem uma alta prevalência, tá? Ela é mais comum em idosos, tá? E é associada, gente, à redução da capacidade funcional, descondicionamento físico, redução da qualidade de vida, gente, e geralmente pode ocasionar o quê? Queda no paciente idoso. Essa queda do paciente idoso no ambiente domiciliar vai ocasionar uma internação, provavelmente com outras morbidades, tá? Então, gente, cuidado com o paciente, tenha um carinho e atenção no paciente idoso, quando eles chegarem para os senhores, com diagnóstico de vertigem. Tentem caracterizar bem esse sintoma do paciente, porque tem um alto impacto no tratamento desses pacientes, tá? Outra coisa muito, gente, muito comum
no paciente idoso, no paciente até na meia-idade, gente. Hipotensão ortostática. Então, os clínicos, o que vocês têm que saber? Qualquer especialidade. A vertigem labiríntica, ela tem uma característica, é o quê? Geralmente é o quê? Posicional, tá? Geralmente o paciente deita e fala que está tonto. Tá? Quando eu atendo um paciente que fala, doutor, quando eu levanto, quando eu vou para a posição ortostática, eu fico tonto, eu tenho que pensar na hipotensão ortostática. E a gente tem mania do quê? De encaminhar para o otorrino sem avaliar o paciente adequadamente, tá? Então a gente tem que pensar muito, que é muito frequente, tá? Sobretudo naqueles pacientes que utilizam medicamentos e antihipertensivos. Então tem que pensar em hipotensão ortostática nesses pacientes, tá? Pensar também, gente, no paciente idoso, em doenças concomitantes, como eu falei, insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, diabetes mellitus, tá? Paciente usando o quê? Hipoglicemia antioral, o paciente vai ter tontura, vai fazer neuropatia periférica, tá? Doenças osteomusculares, uma osteoartrose severa, ocasiona também com vertigem e instabilidade postural, algumas doenças reumatológicas, Parkinson, Coreia, tá? E disfunção da TM também pode ocasionar tontura, tá? Então, gente, quando vocês atenderem um paciente com vertigem, a avaliação otoneurológica consiste em um conjunto de procedimentos que permite a exploração semiológica perfeita entre todos os sistemas auditivos vestibulares, tá? Então, a anamnese, o exame físico é crucial para o correto diagnóstico desses pacientes, tá? Outro ponto importante para o clínico, gente, que é importante diferenciar o atendimento ambulatorial desse paciente com tontura e o paciente que é atendido com tontura ou vertigem na urgência, tá? A principal causa de tontura que vocês provavelmente vão atender como clínicos vai ser a vertigem aguda. É aquela vertigem que tem poucos dias, poucas semanas de acometimento, tá? A grande maioria da vertigem que vocês vão ver na vida de vocês vai ser vertigem atendida na urgência e emergência. Ao contrário da vertigem ambulatorial. Por quê, gente? O paciente com vertigem crônica, ele geralmente ele vai ou direto no otorrino, ou vão procurar você por outra causa e vão queixar-se de vertigem também, tá? Então, gente, é muito importante, até mesmo o diagnóstico e, sobretudo, no tratamento, eu tento identificar o quê? Isso é uma vertigem crônica ou uma vertigem aguda, tá? Por quê, gente? Vou agora focar na vertigem aguda, é da emergência, tá? A tontura da emergência é extremamente comum, tá? E graças a Deus, gente, eu tenho que separar o joio do trigo, tá? Eu atendo o paciente com vertigem na emergência, eu tenho que diferenciar. Essa vertigem é central ou periférica? Pô, o paciente está com vertigem aqui na emergência. Peço ou não um exame de imagens, peço uma avaliação do neurologista. E como eu trato esse paciente, tá, gente? E fizeram alguns trabalhos, falam que, graças a Deus, cerca de 90% das vertigens atendidas nos setores de emergência, elas são o quê? Periféricas, tá? E os fatores de risco mais importantes para as vertigens de cauda central é hipertensão, doença coronariana ou diabetes, tá? Resumindo, então, gente, ó, a vertigem, graças a Deus, as causas periféricas são as causas mais comuns na emergência. Eu sempre tenho que avaliar fator de risco. Senhores atenderam um paciente com hipertenso, coronariopata, tem que, epa, idade, idoso, tá? Epa, gente, eu tenho que examinar esse paciente muito bem, por quê? Eu tenho que separar muito bem o joio do trigo, por quê? Se eu encaminho esse paciente para o domicílio dele, ele pode ocasionar uma morte no domicílio, tá? E cuidado, gente, com sinais de doença de etiologia central, são as famosas o quê? Red flags, tá? Tentei diferenciar aqui, gente, diferenças entre uma vertigem periférica e central. O paciente com uma vertigem labiríntica, ele tem muitos sintomas labirínticos, ao contrário de uma vertigem central, tem poucos sintomas. Geralmente, o paciente com vertigem periférica, ele começou um dia, tá? Tem associado zumbido, hipoacusia, poucas alterações neurológicas, tá, gente? Cuidado com o paciente que chega com vertigem na emergência, tem acometimento neurológico, com outros pares cranianos, tá? Coordenação está normal, tá? Sempre avaliar, gente, cerebelo, tá? Por que isso é importante também? Às vezes a gente atende um paciente, o paciente está restrito no leito, a gente não avalia a marcha, a gente não faz nada para avaliar o quê? Função cerebelar. Então, cuidado clínico na emergência, sempre pensar na diadococinesia, avaliar teste índex nariz, sempre pensar em lesão que cerebelar, tá? Que parece muito igual uma síndrome vestibular aguda. E sempre avaliar também o quê? Mobilidade ocular extrínseca, famoso o quê? Nistagmo, se tem diplopia ou desalinhamento, tá?
Queria para falar para vocês as principais causas na vertigem na emergências ainda são a vertigem posicional paroxística benigna, a famosa vertigem do cristal, a migrânia vestibular, que é a famosa enxaqueca do sistema vestibular, tá? A neurite vestibular, que é a pior causa de vertigem, tá? Infelizmente, eu tenho que pensar o quê? Nos AVC de vértebro basilar, nas AVC de fossa posterior, tá, gente? E quais são os red flags para eu pensar numa lesão central? É aquela vertigem de instalação abrupta, eu tenho uma sintomatologia desproporcional. O que que é isso, Carlos Dillon? É aquele paciente que está com muita tontura na emergência, você vai fazer o exame físico dele, não tem nada, zero nistagmo. Epa, esse paciente tem uma sintomatologia desproporcional, eu tenho que evitar examinar esse paciente, evitar de mandar esse paciente embora, tá? O paciente que tem uma cefaleia associada, o paciente que tem sintomas neurológicos associados e, sobretudo, óbvio, tá, gente? A presença de sonolência, alteração dos estados de consciência, tá? Então, na emergência, sempre avaliar movimento ocular, sinal de disfunção vestibular, avaliar, sempre pensar em fossa posterior, cerebelo, outros pares cranianos, tá? Sempre avaliar marcha e postura, tá? E algumas manobras específicas, tá? Eu vou dar um resumo para vocês aqui. Isso aí é um teste muito importante. Só um segundinho, gente. E também avaliar pressão arterial. Às vezes o paciente está fazendo hipotensão. Às vezes o paciente entra com tontura, o paciente está fibrilando, o paciente está tonto. Então tem que ver se não tem uma arritmia cardíaca, uma hipotensão, uma hipoglicemia, tá, gente? Então é aquele paciente que está bem tonto na emergência, sempre avaliar ele como um todo. Ah, é uma labirintite, eu vou te medicar, vou para casa. Cuidado, tá, senhores? Esse trabalho é muito interessante, gente. Foi até publicado no Stroke. A gente tem um negócio que a gente chama de bedside test. São alguns testes que a gente faz na beira do leito, duram 30 segundos, que a gente consegue diferenciar com alta sensibilidade de uma ressonância magnética qual que é uma vertigem de causa central e qual que é uma de causa periférica, tá? São três sinais. Esse screening tem uma alta sensibilidade e especificidade, gente, para diagnóstico diferencial da vertigem. Então, assim, aquele paciente que chegou com vertigem na beira da emergência, você fica com medo. Peça ou não peça um exame de imagem, tá? Às vezes ele faz um exame na beira do leito que vai ter a mesma sensibilidade de um exame de imagem. E são esses três sinais aqui, que é o Red Pulse Test, entendeu? Que é a avaliação do nistagmo e teste do Cover Deviation, tá? Vou falar para vocês, tá? A pesquisa do Red Impulse Test, do reflexo vestíbulo ocular, é um exame que a gente faz na beira do leito, extremamente comum, fácil de realizar, tá, gente? A gente faz esses piquezinhos na cabeça, o que que eu quero observar? Será que esse reflexo vestibular ocular dele está abolido? Eu observo, gente, quando eu faço isso, ele faz uma sacada corretiva, ele faz uma correção, tá? Isso é certeza, isso aí provavelmente tem uma causa periférica, eu afasto uma causa central, tá, gente? Outra pesquisa, gente, que às vezes eu mando, gente, é a pesquisa do nistagmo. O nistagmo ele pode ser espontâneo, o nistagmo nas quatro direções do olhar, tá? Então, gente, atendi um paciente na emergência com vertigem. Eu vou olhar o nistagmo dele, tá? O que normalmente eu vou encontrar? O nistagmo o quê? Direcional, para uma direção só. Olha esse paciente, ele está fazendo um nistagmo batendo para a esquerda. Quando olha olhar para o contralateral, inibe o listário. Quando ele olha para o lado da mesma direção, o nistagmo aumenta. Isso daí, gente, é uma vertigem periférica clássica, tá? Eu faço um exame na beira do leito e consigo identificar uma doença periférica. Ao contrário desse paciente aqui, gente, ó. Olha esse paciente aqui, ó. Ele faz nistagmo para duas direções. Isso aí, gente, é igual a exame de imagem, é igual a lesão de fossa posterior, tá? Olha esse paciente, ó. Ele faz o nistagmo para a esquerda, quando a gente faz o olhar contralateral, ele muda a direção do nistagmo. Quer ver? Ó, ele vai mudar, o nistagmo vai começar a bater para a direita. Isso é muito sugestivo de lesão de fossa posterior. É muito sugestivo de lesão de central, tá, gente? E o terceiro exame que a gente vê, gente, é o cover test, tá? É o teste da cobertura, que a gente vai cobrir o olho do paciente seguidamente. Se eu tiver um desalinhamento de olho, eu também tenho que pensar em lesão central, tá? Então, gente, eu atendi um paciente com sintomas vertiginosos agudos. Vocês estão pensando em investigar a lesão central? Qual o exame que eu solicito?
muitos de vocês pensam, ah, vou pedir uma tomografia. Uma tomografia por si só, eu posso dar alta para o meu paciente? Vários trabalhos já viram que não, tá, gente? Cuidado com isso, tá? A tomografia na emergência ela tem algumas limitações. Então, o melhor exame que eu estou avaliando lesões de fossa posterior é a ressonância nuclear magnética. E às vezes eu vou responder parecendo emergência. Eu sempre falei, gente, ó, vamos pedir um exame de imagem. Mesmo exame normal, se eu tiver. Às vezes eu estou pensando numa lesão central, gente, não dê alta para o paciente. Às vezes é melhor internar esse paciente e investigar com uma ressonância, tá? Eu atendi uma vez um paciente na emergência, foi no início desse ano passado, um paciente com uma possível lesão central. Eu pedi para o colega plantonista pedir um exame de imagem, ele pediu uma tomografia, mas ele não me retornou falando do resultado da tomografia. Deu alta para o paciente numa sexta-feira, no sábado o paciente voltou com piora dos sintomas, ressonância, ele tinha um AVC cerebelar. Então, gente, muito cuidado na emergência. Quem for atender um paciente com vertigem aguda, está pensando em lesão central, está com cara, está com nariz, focinho de lesão central, não dê alta para o paciente. Peça um exame de imagem, peça uma ressonância, é o melhor exame. E óbvio, tá, gente? Pedir um eletro, uma análise de hemograma, ionograma, que às vezes pode ser um distúrbio eletrolítico, está fazendo tontura, avaliar a função renal, hepática, tá, gente? Na emergência, tá? Então, cuidado, gente, com os AVC de fossa, os acidentes vasculares de fossa posterior, sempre pensar em par craniano, tá? Dizem, o mais importante para o clínico agora, gente, como eu trato com meus pacientes com tontura, tá? Aqui vai ser importante, gente, eu diferenciar se é uma vertigem aguda ou crônica, tá? Mas eu preciso falar para vocês, gente, sobre a fisiologia do equilíbrio, tá? Do nervo vestibular, tá? Eu tenho a fenda sináptica, gente, pré-sináptica, ela vai liberar a histamina para entrar no receptor na fenda o quê? Pós-sináptica, tá? Então, assim, o neurotransmissor responsável pela transmissão do nervo vestibular é a histamina, tá? Por que isso é importante, Carlos Dillon? Numa vertigem aguda, eu tenho uma assimetria. Você lembra do carro que estava desalinhado? O paciente com uma lesão, uma doença vestibular aguda, com uma lesão aguda, tem uma assimetria. Na doença do labirinto do mesmo lado, ele vai parar de funcionar. Só que o labirinto contralateral, ele não entende essa informação, ele começa, vamos labirinto, me ajuda aí. Ele começa a fazer uma hiperexcitação, ele fica hiperreflexo, tá? O paciente vai se manifestar com vertigem, tá? Por que isso é importante? Então, gente, no paciente uma vertigem aguda, é aquele que é atendido na emergência, eu tenho que suprimir a função vestibular. Por quê, Carlos Dille? Que as funções dele, os sintomas dele, são devido ao quê? À hiperexcitação da fenda contralateral. O paciente vai ficar tonto, então tem que usar uma substância que vai inibir essa função vestibular, tá, gente? Uma neuronite. E ao contrário, gente, é aquela vovozinha que vai no nosso consultório com aquela vertigem crônica recorrente. Essa vovozinha, gente, ela não tem uma hiperexcitação da função vestibular. Ao contrário, ela tem um labirinto morto, doente, uma hipofunção labiríntica bilateral. O tratamento, gente, é completamente diferente. Esse paciente com uma vertigem crônica recorrente, eu tenho que estimular ou regular a função vestibular. É uma droga completamente diferente, tá? Então, gente, eu adoro esse quadro aqui. Na vertigem aguda, é o paciente da emergência. Eu tenho que inibir a função vestibular. Quais drogas eu utilizo? Os histamínicos, tá? Eu vou bloquear receptor histamínico. A melhor droga, gente, é o Dramin. Quando eu cheguei em Cachoeiro em 2013, eu comecei a dar plantão no Hospital da Unimed, não existia lá no PS o Dramin venoso, só tinha oral e intramuscular. Eu tive que fazer um protocolo solicitando o Dramin venoso. A gente tem isso na emergência. O paciente está tonto na emergência, você passou causa central, o paciente está tonto, pega um sorinho, corre um Draminzinho, e o paciente vai melhorar. O Dramin tem um efeito colateral maravilhoso, que ele dá sono, o paciente melhora. O paciente está muito sintomático, dá uma relaxada no paciente. Outras drogas, gente, que eu posso mandar esse paciente para casa, são os bloqueadores de canal de cálcio, tá? Flunarizina, tá? E a sinarizina, que é o antigo Stugiron. A flunarizina é uma maravilha, que é o Vertix, Vertigix, tá? Alguns anticolinérgicos eu posso utilizar os benzodiazepínicos, sobretudo, gente, na vertigem fóbica, é droga de primeira escolha, tá? Ao contrário daquele paciente que eu vou atender no ambulatório, com a vertigem recorrente crônica, essa vovozinha que está com o labirinto cansado,
eu tenho que dar uma droga que estimule, ative a função vestibular. Se eu dou uma droga que suprime a função vestibular da vovozinha, vai piorar os sintomas dela e vai dar efeitos colaterais sérios nesse paciente. Qual droga, Direm, de escolha? É a betaestina, é o labirin, betadine, tá? Então, cuidado, gente. Na emergência, vocês vão atender paciente com vertigem aguda, preferir drogas que suprimam a função vestibular, ao contrário do que no ambulatório, no dia a dia. Tentar utilizar drogas que estimulem a função vestibular e nunca o contrário, tá, gente? Então, qual que é o objetivo do tratamento desse paciente? Controlar náuseas e vômitos, reduzir a intensidade da crise, restabelecer esse paciente a equilíbrio corporal, reduzir tempo de tratamento, prevenir novas crises, tá? E melhorar a qualidade de vida do paciente. Essas drogas supressoras da função vestibular, elas inibem a compensação central. Então, o paciente piora na vertigem, tá? Então, muito cuidado. O paciente melhorou na emergência, você mandou ele para casa com medicação supressora, optem por utilizar pouco tempo de medicamento. A flunarizina é uma droga extremamente barata e ela vira um câncer na comunidade, tá? Por quê? A vovozinha, o paciente melhora da vertigem, ela tem aquele comprimido em casa, ela começa a distribuir isso para todas as vizinhas. Tá tonta, toma Vertix. Tá tonta, toma Vertix. Cuidado com a flunarizina, tá, gente? Sempre avaliar, gente, faixa etária, sexo, a presença de comorbidades, medicamentos em uso, efeitos colaterais, interações medicamentosas, tá? Vou fazer rapidamente, gente, as classes de tratamento na vertigem aguda, tá? O benzodiazepínico, gente, cuidado com os benzodiazepínicos, tá? Segunda opção, cuidado com o quadro demencial, DPOC, confusão mental. Antagonista de canal de cálcio, a sinarizina e a flunarizina. A flunarizina, gente, ela tem uma atividade extremamente supressora da função vestibular. Então, o que, que vocês vão orientar esse paciente? Usar por pouco tempo. E evitar, obviamente, usar flunarizina no paciente idoso. Então, vocês atenderam um idoso na emergência, optem por outras drogas que têm ela inibam menos o labirinto Dramin. O Miclin, que é a miclizina, são drogas excelentes, tá? Efeitos colaterais da flunarizina, como elas são bloqueadoras de canais de cálcio, elas também podem bloquear outros receptores. Ela pode bloquear receptor o quê? Serotoninérgico, o paciente tinha uma depressão, uma ansiedade, ela vai piorar a depressão dela. Ela pode bloquear o quê? Receptores dopaminérgicos, o paciente desenvolve o quê? Parkinson. É comum, eu pego direto idoso no consultório, está usando flunarizina Vertix, 1, 2, 3 anos, com sintomas parkinsonianos. Cuidado, muito cuidado com Vertix e a estugerona na emergência, vocês vão desenvolver um Parkinson secundário à flunarizina, tá? Cuidado com o paciente diabético, porque também bloqueia o quê? Receptor de insulina. Então, aquele paciente diabético estava compensadinho, você iniciou flunarizina, o paciente descompensa do diabetes dele, tá? O Dramin é uma maravilha, tá? É a droga que eu mais utilizo, super segura. Posso tratar ela na cinetose, aquela criança que entra no carro e fica tonta. E o Meclin, super seguro, posso fazer em gestante, tá? É a primeira escolha na emergência, tá, gente? E outras drogas, tem a escopolamina, bloqueador dopaminérgico, tá? E para vertigem crônica, gente, a droga melhor, gente, mais segura, é a betaestina. Qual que é a função da betaestina? A betaestina, ela libera na fenda sináptica a histamina. Então, a gente fala que é uma droga o quê? Histaminérgica. Qual que é o problema da histamina? Como ela é uma droga histaminérgica, você pega um paciente com asma, com úlcera gástrica, pode piorar os sintomas dele. Tá? Muito cuidado com esses pacientes, tá? Então, gente, vocês têm que saber, o clínico. A vertigem e tontura são sintomas muito comuns no ambulatório na clínica médica. E diferenciar se é vertigem, diferenciar a tontura é crucial para um diagnóstico correto, tá? A anamnese e exame físico são os mais importantes para um correto topo diagnóstico, tá? Emergência, gente, use o Dramin, pode usar, abusar do Dramin, uma droga super segura. Está com medo, tem contraindicação, pode fazer o Meclin. O Ondansetron é uma droga maravilhosa também para usar na emergência, tá, gente? O problema do Ondansetron é que ela é cara, tá? E cuidado, evite de usar a flunarizina na emergência, por quê? O paciente não entende que tem que parar por 5, 10 dias, ele vai usar cronicamente essa medicação. E, por favor, cuidado com flunarizina na emergência. Não prescrevam flunarizina, que é um potente supressor da função labiríntica, na vertigem crônica. Por que eu estou falando isso? O pessoal da clínica médica, cardiologista,
tende a prescrever, a paciente está tonta, toma um Vertix. Gente, isso é a pior coisa que um paciente pode fazer. O paciente piora da estabilidade dela, tá? Paciente na emergência, sempre avaliar os red flags, aqueles sinais, epa, será que isso é uma causa central? Principalmente nos pacientes com fatores de risco, idade, coronariopatia, tá? Evitem usar drogas hitaminérgicas na vertigem aguda. É o contrassenso, tá? Tem aquele paciente da vertigem que estava tonto, está com muita estamina. O que, que o paciente na emergência faz? Dou mais estamina para ele, dou mais betadine e labirin para ele na emergência. Gente, labirin, betadine é a última droga que os senhores vão usar na emergência. Por quê? É uma droga extremamente estaminérgica, o paciente já tem uma hiperexcitação, ele está encharcado de estamina, você vai piorar os sintomas dele. Então, assim, na vertigem aguda, ou priorizar uma droga que suprima a função vestibular, e na vertigem crônica, vocês vão priorizar uma droga estaminérgica que vai encharcar aquela fenda sináptica de estamina. Muito obrigado, e vamos às dúvidas aí, senhores. Odilem, Oi. rapaz, muitíssimo obrigado por essa aula, viu? Eu acho que certamente aí o clínico vai saber muito agora no pronto-socorro. Vai ter muito o que fazer. Obrigado por ter esgotado aí esse nosso assunto aí sobre vertigem, né? Falando sobre os pontos principais, diagnóstico, tratamento, passando aí no serviço de urgência e emergência, diferenciando de uma abordagem mais ambulatorial. E esse tratamento medicamentoso aí, eu acho que você esgotou, viu, o assunto, Dilen. Muito obrigado mesmo aí. Eu me sinto Obrigado. privilegiado, né, por ter você aí como um amigo e irmão e poder encaminhar os meus pacientes para você. Os pacientes saem maravilhados aí. Nossa, aquele médico botou a mão em mim e melhorou minha vertigem. Eles se sentem, né, curados, né? Muito obrigado, viu, Dini? Muito obrigado mesmo aí. E aí eu queria saber de alguém, se alguém tem alguma pergunta, alguém tem alguma dúvida aí, para a gente poder explorar e aproveitar esse vasto conhecimento do Dylan, que é um excelente otoneurologista aí da. Eu acho que a Cachoeira é muito privilegiado por ter o Dylan, né? Eu que sou da área de otorrino, né, caminho por esse meio, né, da otorrina, e a gente sabe aí que o Dylan, ele é um vasto conhecedor aí da otoneurologia, viu? Alguém aí da plateia aí tem alguma pergunta? Max, queria parabenizar aí o Gili, aula espetacular e assim cumpriu exatamente o propósito que eu queria, que era justamente a gente levar a informação de fácil entendimento, direta, útil para ser usada no dia a dia pelo clínico. É um dos temas que eu acho que mais traz confusão no consultório. Depois, esse paciente bate muito na cardiologia, bate muito no clínico, bate muito no pronto-socorro, e a gente vê as condutas muito desencontradas. Então, acho que o Dylan tirou as dúvidas que eram realmente importantes. E uma coisa, assim, por acaso, ontem eu tive uma paciente que o Dylan estava falando, eu estava lembrando, justamente, episódio súbito, de início súbito de tonteira, com muita náusea, sintoma desproporcional, importante, é, é, e que teve lá no consultório encaminhada por um pico hipertensivo que não controlava. Então, falando de um pico hipertensivo começou com náusea, vômito importante, tonteira, 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 e chegou lá com alteração neurológica para tudo quanto é canto. Você vai examinando, você vai encontrando o nistagmo no padrão que o Dylan falou, alargamento da base e tal, e muito sintomática. Mandei essa paciente ontem para o evangélico, estou esperando aí, até o Valdemar vai acompanhar lá. Estou esperando, que era uma paciente SUS, né? Estou esperando o resultado da ressonância dela, mas justamente foi internada, fez tomografia, a tomografia não mostrou nada inicialmente e ficou internada para fazer uma neuroimagem adequada para a fossa posterior, que sugeria muitos sintomas dela de ser fossa posterior, e me chamou muito a atenção essa questão de uma crise hipertensiva, você ter uma paciente que vinha sem hipertensão controlada, ter uma crise hipertensiva, a partir daí desenvolver sintomas, que para mim é um sintoma que me chamou muita atenção. Queria que o Dylan comentasse essa questão.
Isso é muito comum, tá, Wilson? Esses pacientes já têm fator de risco, sintoma neurológico. Faz uma tomografia normal, a gente não dê alta para o paciente. Sempre pensar em foto posterior, a gente pede, foca, não dê alta. Segura o paciente, pede uma ressonância que provavelmente é uma lesão central mesmo, tá? É muito comum, tá, Wilson? Sim, sim, a gente pega direto. Quem trabalha em pronto-socorro pega isso direto, né? Geralmente não libera O detalhe, aquilo o que detalhe desse paciente que eu acabei não falando, desculpa, eu cortei alguém. Uma coisa que eu acabei não falando é que esse paciente, por exemplo, eu ia falar isso e esqueci, só para ilustrar o que o Dilin falou. Ela foi atendida no pronto-socorro da cidade dela, liberada no sábado, ela foi atendida em um serviço público aqui de Cachoeiro no domingo e foi liberada. Foi atendida na segunda, em outro e foi liberada e acabou batendo no consultório ontem, eu acabei internando. Então, pra vocês verem como é prevalente essa condução errônea que o Dillen chamou a atenção. Essa diferenciação entre central e periférica, eu acho que é o primeiro passo, né, que o Dylan falou aí. Então, assim, é muito importante, realmente, diagnosticou realmente central, é internar, é pedir exames, é pedir realmente uma avaliação da neurologia, né? Isso daí realmente é o que vai salvar a vida aí dos nossos pacientes, né? Tem mais alguma pergunta, gente? Ô, Max, Sim. tudo bom? É o Carlos Prado. Tudo jóia, cara? É o xará do Carlos. Dylan. Isso aí, Carlos. Bom, Boa noite. é Pode, só para pode ilustrar. perguntar. Não, é só para ilustrar um caso também, que já tem uns 5 anos isso, eu até tinha conversado com o Dylan na época, né? Foi um senhor que apareceu no consultório, que orientaram ele passar lá, e ele já há uns 2 dias antes, teve um diagnóstico assim, por dois outros colegas, né? Inclusive um otorrino, onde deram o diagnóstico dele como depressão. Ele estava com tontura, tudo, não, isso é depressão, deram um antidepressivo para ele. Ele passou no consultório. Quando ele entrou na sala, assim, eu já achei a marcha dele estranha. Aí eu falei, opa, bom, só que eu imaginei que ele já tivesse o AVC prévio, né? Quando ele conversou, contar a história dele, da tontura, do desequilíbrio e essa alteração da marcha, eu falei, não, é uma ressonância. Tinha entrado em contato com o Valdemar, conversei com ele. Ele falou, não, pede logo a ressonância que provavelmente isso aí é um AVC mesmo, cerebelar. E aí foi o que deu, né? Então é um outro caso aí que o Dylan colocou, né? Só para ilustrar para o pessoal aí. Um caso de tontura, que foi inicialmente dado como depressão e que não tinha nada a ver com depressão, né? Era um AVC de cerebelo mesmo. Ei, Carlos, Prado, obrigado aí pelo exemplo, viu? Realmente aí mais um quadro aí para ilustrar. Mais alguém? Deixa eu olhar aqui no chat. Ok. Mais alguém que queira fazer aí alguma pergunta a mais? Eu, João Sasso? tô aí. Ô, Dylan, Bom ouvir sua voz, hein, João? Nossa, graças a Deus. Estamos aí, meu amém. irmão. Muito bom, muito bom. Eu tô com a vertigenzinha postural aqui. Quem come uns dias, o negócio ficou feio. Eu queria saber a importância daqueles exercícios que a gente faz, exercícios depois para recuperar o equilíbrio. Qual a importância deles? Além da farmacologia, aqueles exercícios, levantar, deitar, virar na cama. Com que segurança que a gente pode fazer isso? João, boa noite. Boa noite, Dylan. Então, só você tem uma vertigem provavelmente posicional, de caráter posicional. Ela pode ser provavelmente por duas causas, tá? Ou pode ser somente da função vestibular que seja depletada,
eu posso passar reabilitação para estimular. É como se fosse eu tenho dois braços fracos, eu tenho que voltar com a função labiríntica. Então, eu passo uma reabilitação labiríntica, a fisioterapeuta vai voltar a estimular esse labirinto a voltar a funcionar, obviamente, com o uso de medicação, que vai otimizar. Então, é medicamento e reabilitação labiríntica, tá, João? E também tem a possibilidade também de estar sendo uma VPPB, que ela é muito comum pós-operatória. Às vezes a famosa vertigem do cristal. Às vezes você deve estar fazendo uma vertigem dos cristais e tem alguns exercícios, manobra de Dix-Salpike, manobra de Epley, Semonte, para estar reposicionando esses cristais. Tem uma fisioterapeuta muito boa aí em Castela que faz, tá? Eu esqueci o nome dela, qualquer coisa depois eu te passo, João. Eu estou em São Paulo ainda, estou Ah, também recuperando São aqui. Paulo? Tô. Aí eu fiquei Aí em isso coma há alguns dias melhora bem. e não, eu tenho melhorado, mas sem, como eu tô tomando um monte de remédio, antipertensivo, beta-bloqueador, eu tô só na parte de exercício mesmo e tem tido uma melhora significativa. Queria te parabenizar porque a aula foi muito boa, bem esclarecedora, viu, Dília? Ô, Muito João, bom. é o diferencial, tá? É o divisor de águas do tratamento com ou sem reabilitação. Ele é Uhum. muito bom, a gente reabilita bem o paciente melhora a qualidade de vida, tá? Tá ok, meu irmão. Boa noite, muito obrigado, meus parabéns pela aula. Obrigado, João. Bom te ouvir. Valeu, valeu, meu irmão. Mais alguém, gente? Isso que o Dylan falou aí das manobras de reabilitação, isso daí é fantástico, né? Os pacientes, eles chegam lá tonto no consultório dele, o Dylan faz a manobra de diagnóstica, né? A manobra de Salpike, e aí decide, opta por qual manobra, dependendo do canal acometido e qual lado, né? Ele faz a manobra e realmente parece que ele tira com a mão mesmo a vertigem do paciente. Então, isso daí eu tenho vários pacientes aí relatados, né? Que relatam isso daí para mim, né? E é uma boa aí o que o Dili falou agora pro João. Gente, mais alguém? Doutor, vou pedir para nossos participantes responderem a pesquisa de avaliação de reação da aula, que é muito importante, tá bom? Tá no chat. Só clicar no link e responder para a gente. Ah, perfeito, Max, né? Boa noite. grande Boa abraço, noite. Max. Um grande Boa noite. abraço, irmão. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite. É o Biratã aqui de Castelo. Ô, Beratan, boa noite. Primeiramente, parabenizar pela excelente aula e por me ter tirado muitas dúvidas, entendeu? Eu, como cardiologista, o Wilson também. E, assim, enfatizar a importância da história e do exame físico. Isso é fundamental para a gente não se deixar enganar. Tá? Isso aí ficou bem claro para mim, que a parte importante disso tudo, mais importante disso tudo, é uma história bem feita, exame físico muito bem feito. E parabéns pela aula, tá, Di? Obrigado. Obrigado, Beratan. Obrigado pelos comentários. É exatamente isso daí, né? Tudo parte aí do princípio da história, do exame físico, né? Para chegar aí a partir de uma boa anamnese, chegar no diagnóstico e realmente conseguir proporcionar um bom tratamento aí para o paciente, né? Perfeito sua colocação, Beratan. Mais alguma pergunta, pessoal? Dylan, eu acho que você esgotou, né, o assunto aí. Obrigado aí mais uma vez aí pela excelente aula. Acho que todos aqui puderam aí usufruir bastante aí, tá bom? Muito obrigado, obrigado aí ao Wilson, obrigado a Nádia, tá bom? Um Obrigada a grande vocês. abraço aí. Foi ótima aula, parabéns. Ao moderador e ao Parabéns. palestrante. Um abraço a todos. Boa noite, pessoal.